Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando em nome da 1xBet, a 1xBet que é parceira aqui do canal Ave Mais. A gente tem o recado da 1xBet no primeiro comentário fixado aqui. Você tem um link, vai lá, faz seu cadastro, se habilita a poder jogar e você, podendo jogar, ganha seu dinheiro. A 1xBet paga bem, paga rápido, é uma empresa séria e que dobra com a palavra Ave Mais toda a sua primeira aposta. Primeiro, use o link, você vai nos prestigiar. Faça seu cadastro e a 1xBet vai pagar você tranquilaço, sem problema nenhum. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Eu estou aqui no ambiente da minha casa, sentado no meu sofá, conversando sobre um dia que é um dia de assuntos que a gente pode debater em função de tudo que a gente tem falado nos últimos momentos a respeito da montagem do time do Vasco. Tem assuntos como, por exemplo, a contratação ontem do atacante David, jogador que vem para a composição de elenco, que eu particularmente não acho que seja um grande jogador, mas posso entender como um reforço para o elenco e posso confiar principalmente no taco do técnico Ramon Dias para fazer o David ser importante. Acho que o Vasco tem iguais no elenco. Tem Rossi, tem Serginho, jogadores que fazem mesmas funções com as mesmas valências. É uma aposta. Não acho que o Vasco precise de mais apostas. Mas vou confiar, principalmente porque passando pelo crivo da comissão técnica, a gente tem que acreditar. Não é um jogador dos sonhos, não é um jogador que eu imaginaria no Vasco, principalmente depois do discurso do CEO da SAF, Lúcio Barbosa, no final do ano passado, meados ali de dezembro, quando deu uma coletiva, anunciando Alexandre Matos, demitindo o ex-diretor executivo Paulo Brax, falou de protagonismo, de jogadores maiores para a temporada 2024. O David não é, mas faz parte de um planejamento, e a gente vai dar tempo ao tempo. Mas tenho o direito de dizer que não acho bom. Não acho que seja um jogador que vá ajudar tanto o Vasco por conta daquilo que ele rendeu. É muito fácil a gente dizer, não, vai ajudar o Vasco. Eu me baseio nessa informação ou nessa opinião em cima de desempenho recente. Mas é claro que a gente tem exemplos do Maicon, que também vinha mal do Santos e acabou virando o Maicon, que acabou renovando por mais um ano. O Matheus Carvalho, que veio da Série C do Náutico, pancadaria na hora da contratação. E tá aí. O Paulo Henrique, lateral direito, que não vinha sendo aproveitado, foi contratado pelo Galo um mês depois, o Galo quis fazer negócio. E o Paulo Henrique acabou de ser contratado pelo Vasco por um ótimo campeonato brasileiro, boas aparições. A minha dúvida só é até quando a gente vai ficar nessa aposta de dar certo porque deu certo. Será que vale a pena? Mas enfim, eu poderia falar sobre Gabriel Peck. Gabriel Peck, que está aí na iminência de ser vendido, é uma coisa meio nebulosa, o jogador está com seu staff forçando uma barra, o Peck coloca a decisão na mão dos empresários e do Vasco, o Vasco, por sua conta, não confirma através do diretor executivo Alexandre Matos, a gente vai falar já já sobre isso no Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha, mas fica aquela dúvida, o Vasco vai vender o Gabriel Peck? Por quê? Porque a proposta é boa. É boa mesmo? 10 milhões e meio de dólares por um jogador que foi destaque do Vasco na temporada? Sim. Queiram aqueles que gostam ou não do Peck, ele foi um destaque em termos de números, em termos de assistências, em termos de artilharia, em termos de participação do time. É um jogador útil e que pode evoluir e que pode melhorar. É um jogador que está agora indo hoje para a seleção pré-olímpica, vai disputar o pré-olímpico no Chile e em disputando o pré-olímpico no Chile pode valorizar ainda mais. Será que é a hora? Mas a minha grande preocupação em relação ao Gabriel Peck não é nem só a questão do valor da venda, é o fato de se vender. A partir do momento em que o Vasco abraça a SAF, a 777, como uma parceira, será que há tanta urgência de se vender um jogador assim? Qualquer proposta que chegue, e eu não acho 10 milhões de dólares uma proposta excepcional, será que tem que se vender? Por que não dizer não a essas propostas? Há uma necessidade de dinheiro? Há uma urgência de se ter dinheiro para vender? Não vamos discutir aqui
Vender Gabriel Peck. Gabriel Peck é um jogador contestado por boa parte da torcida do Vasco. Eu, inclusive, sou um pouco contestador, mas admito que o ano de 2023 do Peck foi bom, ele evoluiu muito, taticamente, fisicamente, ainda tomando decisões erradas no terço final do jogo, mas é um jogador que evoluiu, é um jogador que o Ramon Dias gosta, é um jogador que o Ramon Dias não quer liberar. Mas, de qualquer maneira, não é só pelo valor de venda, é pela venda por si só, é pela necessidade da venda. Porque, sinceramente, será que não vale arriscar, esperar um pouquinho mais, ter aí 6 meses, disputar uma Olimpíada em Paris, o Brasil se classificando e chegar numa condição melhor para a venda no meio do ano, ou até na outra janela? Enfim, é uma questão que me preocupa, porque acho que vai dar um recado de que, se for vendido, é que o negócio é ganhar dinheiro mesmo, é fazer dinheiro. Propostas vão aparecer? Vão aparecer. Eu cheguei a falar isso no final do ano passado, de que haveria sim proposta pelo Figueiredo, proposta pelo Peck, proposta pelo Marlon. Propostas iriam chegar, e chegaram. Agora, a vender, eu fico realmente na dúvida. Mas eu vou falar sobre um outro tema, se vocês me permitem, porque hoje é um dia de lembrança, é um dia de tristeza, mas ao mesmo tempo de saudade. Eu acho que essa é a palavra maior. Hoje é um dia em que nós lembramos, a gente aqui no canal não, a gente lembra no AV e no AV+, os 2 canais da plataforma, todo dia de Roberto Dinamite. Há um ano atrás, Roberto Dinamite nos deixava, acometido de um câncer, lutou contra ele durante o ano todo passado, mas, na verdade, em 22, e nos deixou no dia 8 de janeiro de 2023. Uma perda irreparável, algo que dói até hoje, por ser Roberto quem ele foi, por ser Roberto quem ele representou em campo e fora dele. Roberto foi uma pessoa diferente. Roberto foi um ser enviado por Deus com uma distinção de muitos. Roberto era carismático, Roberto era ídolo, Roberto era simples, Roberto era humano, Roberto era um grande jogador de futebol. Mas que a vida é assim. A gente é egoísta, a gente pensa muito na gente, e a gente não quer perder aqueles que a gente ama tanto. E Roberto é um deles. A ida do Roberto para um outro nível, para uma outra esfera, é algo que vai acontecer com todos nós. Mas a gente não consegue aceitar, né? Para nós é muito difícil aceitar isso. Ser simples em aceitar de que Roberto Dinamite não poderia ir embora. Eu tenho pelo Roberto um apreço muito grande. Roberto me fez gostar muito de futebol. Roberto me fez gostar muito de ir a estádios de futebol, duelos e grandes jogos, um craque, um jogador acima da média, maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, sequer lembrado pela pífia administração da CBF, maior artilheiro dos clássicos do Rio de Janeiro, maior artilheiro de São Januário. Só não foi o maior artilheiro do Maracanã, porque o Vasco não jogava tanto no Maracanã como o rival, porque senão seria. Um dos jogadores mais reconhecidos no mundo pelo número de gols que fez, um jogador que vestiu a camisa de um clube mais de 1000 vezes, aqui no Brasil, apenas igualado por Pelé e Rogério Ceni no Santos e no São Paulo. Roberto foi um ser diferente, e hoje é um dia que a gente lembra, é um dia que eu tenho o coração apertado, que eu daqui a pouco estou indo na missa, que vai acontecer em São Januário, de lembrança de um ano de Dinamite. Depois vou trabalhar, como sempre faço, vou na coletiva do Alexandre Matos, e à noite a gente vai estar numa live especial de celebração ao nome de Roberto. Não é uma festa, mas é uma celebração, até porque Roberto Dinamite, se algo que ele gostava de fazer era sorrir, era irradiar alegria, irradiar bons sentimentos. Roberto era um cara que era o amigo, Roberto era o companheiro, Roberto era aquele cara que a gente gostava de estar do lado. Sujeito simples, puro, do bem, um sujeito que carregou um legado a vida toda e que deixa para filhos, para netos, uma história tão bonita que eu com certeza eu tenho certeza que orgulha demais a toda a família
Dinamite. Hoje a gente vai fazer essa live à noite e eu admito para vocês, eu tô nervoso, eu tô ansioso, eu não sei qual é o sentimento que vai me bater. Eu só peço a Deus que me dê equilíbrio para fazer uma live bacana, uma live em que a gente vai discutir e lembrar de Roberto, que a gente vai discutir e lembrar de momentos históricos de Roberto, que a gente vai prestar homenagem, a gente vai fazer um evento de celebração à vida. Sim, porque Roberto não morreu. Roberto desencarnou, não está aqui com a gente, mas ele não morreu. Ele está em todos os locais, ele está no Vasco, ele esteve aqui recentemente no jogo contra o América Mineiro, quando fez aquele gol junto com o Dimitri Payet. A gente tem certeza disso tudo, nos gestos, nos momentos, está sofrendo com o Vasco também, mas vai ver o Vasco brilhar, vai ver o Vasco voltar a ser o protagonista que ele ajudou tanto o Vasco a ser. É um dia duro, é um dia também que eu celebro o aniversário do meu querido parceiro, grande amigo Emerson Rocha, que no ano passado, coitado, não conseguiu celebrar o próprio aniversário num dia tão difícil para todos nós, mas que hoje a gente vai cantar um parabéns para ele, a gente vai celebrar também o aniversário do nosso Emerson, a gente vai lembrar do nosso Roberto, a gente vai chorar, a gente vai rir, e é aquilo, gente, nem tudo são notícias. Eu sei que vocês olham para mim e me veem como uma pessoa que dou notícias, e eu fico muito feliz por isso, lisonjeado, porque é uma responsabilidade que eu gosto. Eu me sinto hoje pressionado a fazer isso, porque eu quero fazer isso. Eu durante anos falei para vocês, eu sempre tive pouco espaço às vezes, porque o Vasco não é o querido da mídia, mas hoje a gente tem um canal, que a gente tem 2 canais que a gente fala de Vasco o tempo todo, a gente expandiu, a gente elevou o nível de cobertura. Eu fico muito feliz por isso, o canal Atenção Vascaínos, a plataforma conseguiu fazer isso. E eu vejo algo que me envaidece muito, mas tem certas horas que não é só notícia. Tem certas horas que eu sou também um pouco assim. Eu sou muita emoção, eu sou muito coração, sou muito amor pelo que eu faço, mas eu peço desculpas a vocês, porque às vezes vocês me veem como uma notícia no dia a dia, me veem como informação no dia a dia, e quero que vocês continuem assim, prometo a vocês me esforçar cada dia mais a trazer a informação, boas entrevistas, bons papos, mas hoje eu me dou esse direito de talvez à noite na live não dar nenhuma notícia, a não ser que seja algo bombástico, porque o Vasco até viaja amanhã para Punta del Este para começar a sua pré-temporada, mas eu sinceramente, eu acho que hoje é dia de ficar quieto, de ficar em silêncio, de fazer uma boa oração e de lembrar de Roberto Dinamite, que tá por aí, tá com a gente, deve estar aqui em casa, deve estar em algum momento tocando aqui embaixo para a gente bater um papo, para a gente resenhar, falar de futebol, para mostrar tudo aquilo de bacana e simpático que ele sempre mostrou. Então hoje é um dia de lembrar, e eu digo a você, vascaíno, ligado na gente, independente da geração que você tenha, faça uma oração hoje, perca alguns minutos, mas reze pela alma do querido Roberto, porque rezando pela alma do Roberto, você vai estar rezando pelo Vasco, você vai estar rezando por quem se mistura ao Vasco. Roberto é o Vasco é o Roberto. Então há Vasco sem Roberto, não se conversa Vasco sem se falar de Roberto. Então não é perder seu tempo, invista seu tempo hoje, por alguns minutos, faça uma oração, peça pela alma dele, que você vai se sentir muito bem. E com certeza, como ele sempre fez, ele vai retribuir esse carinho de todos vocês. Tá bom? Desculpe, mas o tema hoje não podia ser outro, não tinha que ser outro. Gabriel Peck é importante, David chegando é uma discussão, reforços, a coletiva do Alexandre Matos, coisas que a gente quer conversar, tem muito assunto no dia a dia, mas hoje eu vou dar essa pausa, porque hoje é dia de Roberto Dinamite. Grande abraço ao meu querido Emerson Rocha, ao querido José Arthur também, membro do canal Atenção Vascaínos, esposo da doutora Paula Brandão, parabéns também pelo aniversário de hoje, e saudade, Roberto. Que Deus o tenha, que Deus possa confortar a família, confortar a todos nós, que temos muita saudade de você, muita, muita, muita. Sabe que a saudade é imensa do tamanho de São Januário.
Em nome da 1xBet, estamos encerrando o comentário de hoje. Tchau.